Olá, alunos, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar uma aula para vocês um pouquinho diferente, usando um aplicativo chamado Zoom, onde eu posso estar aqui, oferecendo para vocês uma explicação da apostila de vocês da semana 2 e da semana 3, certo? E também, posteriormente, resolveremos exercícios. Vamos lá? Bom, primeira coisa, o que nós iremos falar? Nós iremos falar de força e movimento. E o tema será equilíbrio e movimento, ok? Bom, então o objeto de conhecimento, o movimento uniforme, nós iremos saber o que é isso, movimento uniforme. Então anote, faça essas anotações do movimento uniforme. E também a habilidade, você saberá descrever o movimento de um corpo em movimento retilíneo e uniforme. E aqui são alguns conteúdos que são relacionados a isso que nós iremos aprender, certo? A interdisciplinariedade está relacionada à matemática, então significa que a física está totalmente ligada à matemática. E aí nós iremos começar aqui, ó. Medidas de comprimento, tempo e massa. Bom, gente, essas três grandezas, comprimento, tempo e massa, são alguns dos comprimentos que existem na física e que nós poderemos estudar de maneira bem efetiva se caso você se dedique um pouquinho mais, ok? Bom, o que vem a ser o comprimento? Primeira coisa, o comprimento seria o comprimento desta régua. O comprimento desta régua é de 19 centímetros. Ou seja, então, o tamanho que agora a gente vai substituir por comprimento, neste caso aqui, é de 19 centímetros. O tempo. O tempo, obviamente, são aquelas horas, os minutos, os segundos e tudo mais. É o que a gente conhece de tempo. Um intervalo entre dois pontos conhecidos. Se eu comecei meio-dia e agora são 2 horas, então significa que o meu intervalo de tempo é de 2 horas, certo? E massa. Massa é uma propriedade intrínseca da matéria, que ela é muito confundida com peso, ok? Mas, a princípio, a massa é uma propriedade intrínseca da matéria que possui a propriedade relacionada à densidade e ao volume. Bom, então vamos lá. O que é essas três grandezas? É o estudo da física baseado em observações de fenômenos, e para desenvolvermos uma lei de comportamento de algum ramo da física, devemos observar determinado fenômeno repetidas vezes, tomando cuidado para perceber os fatos mais importantes. Através de instrumentos de medida, medimos as principais grandezas do fenômeno observado e tentamos encontrar alguma relação dessas informações com o fenômeno. Eventualmente, se essas relações tornam-se leis ou princípios e são expressas por fórmulas matemáticas. Bom, o que vem a ser isso? Ele está explicando, de modo geral, que a física ela é, obviamente, medida. Então, muitas das coisas, a gente, através das observações, a gente pode fazer certas medidas. E com isso, às vezes, essas medidas, esses padrões, eles acabam se tornando em princípios ou então fórmulas matemáticas que podem explicar determinado fenômeno. Bom, então vamos lá. Ou seja, precisamos fazer medidas para alcançarmos determinados conhecimentos científicos. O problema nessa situação é qual unidade de medida a ser anotada para realizarmos tais observações. Bom, então vamos lá. Para tanto, foi criado o Sistema Internacional. O que vem a ser esse Sistema Internacional? É um órgão mundial que estipula as diversas unidades de medida adotadas como padrão. O que vem a ser o padrão? Claro que na física a gente adota o padrão do Sistema Internacional. As unidades consideradas fundamentais para a mecânica, que no nosso caso, são o metro, que é a unidade de comprimento, representado por M, o segundo, que é a unidade de tempo, representada por S minúsculo, e o quilograma, a unidade de massa, representada por kg, tudo minúsculo. O SI estipula outras 4 unidades fundamentais, mas estudaremos à medida que for necessário, certo? Então, ao tempo, nós iremos ir aprendendo. Bom, então, todas elas podem ser definidas da seguinte forma.
Vamos lá. As unidades, elas podem apresentar múltiplos e submúltiplos, que acabam facilitando o nosso dia a dia. Alguns são bem conhecidos, como o múltiplo do metro, que é o quilômetro, o do segundo, que é a hora e os minutos, e do quilograma, a tonelada. Alguns submúltiplos também são muito usados, como o centímetro, o milímetro, são do metro, né, são do metro, e o grama é do quilograma. Temos as seguintes relações entre essas grandezas. Vamos lá. O comprimento, ele é medido em quilômetro e mil. Essa parte é extremamente importante, então copiem essa tabelinha no seu caderno. Então, 1 quilômetro representa 1000 metros, 1 centímetro, ou seja, é 1 sobre 100, é 1 centímetro do metro, e 1 milímetro é 1 sobre 1000, ou seja, é 1 sobre 1000 do metro. Ok? A massa, 1 grama significa 1 dividido por 1000, ou seja, então 1 grama é 1 de 1000. 1 tonelada, 1000 quilogramas. E 1 grama, 1000 miligramas. E o tempo? 1 minuto, 60 segundos, que é conhecido. 1 hora, 60 minutos, e também é conhecido. E 60 minutos é equivalente a 3.600 segundos. E um dia representa para nós, no nosso calendário, 24 horas. Vamos lá, então. Bom, então os conceitos iniciais. Vamos lá, vamos dar uma passadinha por aqui e entender um pouquinho. A cinemática é o ramo da física que estuda os tipos de movimento. Existe uma infinidade de movimentos, mas nos preocuparemos apenas com aqueles em linha reta. Então, a gente simplesmente vai se preocupar agora com os movimentos em linha reta, sem fazer curva nenhuma. Ou que podemos supor estarem nessa condição. Para tanto, primeiramente, passaremos por conceitos básicos que serão de grande ajuda. Vamos lá. Primeira coisa, nós iremos aprender o que é o referencial, no que a gente pode se basear em caso, por exemplo, se um corpo está se movimentando em relação ao outro corpo. Isto é referencial. Vamos ver. Referencial é o ponto de onde um observador estuda determinado fenômeno. O mesmo fenômeno pode apresentar resultados diferentes para observadores diferentes, ou seja, se uma pessoa está a um certo referencial diferente de outro observador, obviamente que posso ter medidas e, posteriormente, também intervalos de tempos diferentes, ok? Por exemplo, um garoto e um astronauta. Este, a bordo da Estação Espacial Internacional, vê uma pedra cair. E o garoto vê a pedra cair em linha reta, enquanto o astronauta a vê cair em curva, já que para ele a pedra cai junto com o movimento de rotação da Terra, do metro e o grama, e do quilograma. Então temos as seguintes relações entre as grandezas. Eu não mandei você se movimentar um pouco hoje? Bom, então aqui ele está aqui bem de boa, né? Então, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra, ou seja, significa que nós estamos nos movimentando com o movimento da Terra. Em relação a quê? Em relação a um referencial que está fixo no espaço. Qual? A gente pode considerar, por exemplo, o referencial que é as estrelas fixas, certo? Então, obviamente, nós estamos nos movimentando. Essa é a charge, né? Bem engraçado. Tá. Então, daí a gente parte para essa próxima etapa. Nós iremos aprender sobre corpo. O que vem a ser um corpo? É um objeto que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, o seu tamanho pode interferir nos fenômenos estudados. Ou seja, um corpo pode ser uma régua, pode ser uma leiteira, pode ser um celular, pode ser pode ser uma esfera, pode ser qualquer objeto, desde que ele ocupe um lugar no espaço e tenha massa. E o que vem a ser partícula? A partícula é um objeto com dimensões desprezíveis, ou seja, o seu tamanho é tão pequeno que não altera em nada o fenômeno estudado. Ou seja, então uma partícula é uma situação hipotética para nós nesse caso, né? O que vem a ser hipotética? Que vem a ser algo que não existe realidade, mas que a gente faz uma super
uma supervalorização da ideia ou então dimensionamento da ideia. Pode ser uma visão não realística, que não existe. Observação. Um objeto é considerado corpo ou partícula dependendo de seus arredores. Por exemplo, uma bola de gude e um corpo dentro de um saco de bolas de gude. Enquanto uma bola de basquete é uma partícula em uma cidade grande, como Belo Horizonte, certo? Ou seja, ele está fazendo algumas relações, certo? Uma bola de gude, que é um corpo muito pequeno, dentro de um saco de bolas de gude, ou seja, dentro de um monte, quem que vai ser uma só, né? Enquanto uma bola de basquete é uma partícula em uma cidade grande, como Belo Horizonte. Ou seja, ele está relacionando uma pequena bola de basquete relacionada ao tamanho de Belo Horizonte, né? Ok. O que vem a ser um móvel? Móvel é um objeto com a capacidade de se mover. A posição é o ponto onde o corpo se encontra, ou seja, a posição que esse corpo está. Primeira coisa agora, uma coisa muito importante, distância percorrida e deslocamento. Lembrando que essas partes é importante copiar. Distância percorrida, vamos lá, simplificadamente, é o comprimento que o móvel anda de uma posição a outra. E a sua unidade é o metro. O deslocamento é a menor distância entre as posições iniciais de um móvel, posição inicial e final de um móvel, não importando o percurso ou a distância percorrida. A sua unidade no Sistema Internacional, SI, é o metro. E vamos lá. E o que vem a ser a nossa velocidade? Que é o ponto-chave que nós iremos aprender na semana 2. Velocidade é a taxa de variação da posição de um móvel ao passar do tempo ou a rapidez com que o movimento é realizado. Dizemos que uma tartaruga tem baixa velocidade na terra e alta velocidade na água. Isso porque ela demora muito tempo para mudar sua posição em terra firme. Porém, como seu corpo é adaptado para o ambiente aquático, na água ela consegue mudar a sua posição em bem menos tempo. Na água, a taxa com que a tartaruga muda sua posição é maior que na terra, ou seja, sua velocidade na água é maior que a sua velocidade na terra, ok? Bom, então a velocidade de uma tartaruga na terra é muito baixa e na água ela tem algumas características que faz com que ela tenha uma velocidade alta. No Sistema Internacional, medimos a velocidade em metros por segundo, mas existem outros, como, por exemplo, né, o quilômetro por hora, a milha por hora, e no marítimo, e isso é nó marítimo, né, que a gente usa isso aqui, etc. Usualmente utilizamos o quilômetro por hora, mas é importante fazermos a conversão para o Sistema Internacional. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por segundo. 1 km por hora é igual a 1 metro por segundo dividido por 3,6. Isso aqui é muito importante. Eu vou colocar na hora dos exercícios. É a transformação de metro por segundo para quilômetro por hora. Uma particularidade que devemos observar é o sentido do movimento. Toda estrada tem um ponto de início, chamado de marco zero, ou a posição zero. Se estamos trafegando em uma rodovia e vemos uma placa escrita quilômetro 73, significa que estamos a 73 quilômetros de distância do marco zero. Caso o nosso movimento seja em sentido ao quilômetro 74, consideramos nossa velocidade positiva e nós apresentamos um movimento progressivo. Agora, se o movimento for em sentido ao quilômetro 72, temos uma velocidade negativa e apresentamos um movimento retrógrado. A velocidade negativa significa apenas que estamos voltando ao ponto de início da rodovia. Apenas isso. Ou seja, então vamos lá. Presta bastante atenção no exemplo. Nós temos que uma pessoa está se movimentando com a setinha, o vetorzinho para cá, então ele está indo de 73 até o 74. Então a velocidade dele é positiva, está aumentando, ok? Agora se ele está voltando aqui, ó, 73 km e 72, ou seja, então significa que ele está no sentido contrário ao primeiro. Então ele está no sentido negativo, ele está indo
indo rumo à direção ao zero. Consideramos o chão o marco zero das altitudes. Ao arremessarmos uma pedra para o alto, ela sobe por um tempo, afastando-se do chão, e em seguida ela cai, voltando a se aproximar do chão. Enquanto ela se afasta, subindo, a sua velocidade é positiva, e voltando a cair, aproximando-se do chão, a sua velocidade é negativa. Ou seja, então significa que ele tem uma velocidade positiva para cima e negativa para baixo, em termos de velocidade. Então vamos lá. Então agora nós iremos fazer algumas atividades. E essas atividades, elas serão bem simples, e eu estarei fazendo com vocês com ela no quadro, certo? E eu quero que vocês façam todas elas no caderno, certo? Vamos lá? Inscrevam no canal e deixe o seu like se você gostou. Grande abraço. Tchau, tchau.